Olá, hoje nós vamos falar sobre mistura de soluções que não reagem entre si. É um conteúdo de Química, do segundo ano do ensino médio, e alguns dos conceitos que nós vamos estar falando aqui já foram estudados por vocês lá no primeiro ano. Por isso, a gente vai estar relembrando alguns deles aqui, antes de iniciarmos o nosso conteúdo de hoje. Então, primeiro passo é a gente relembrar o que são as soluções, já que nós estaremos falando sobre mistura de soluções. Então, o que são soluções? Soluções nada mais são do que misturas homogêneas. E o que são misturas homogêneas? São misturas onde a gente não consegue visualizar as fases que estão presentes. Vamos, por exemplo, pensar quando você pega água e óleo, até para fazer um caldo em casa. Se você tiver uma mistura entre água e óleo, se for um caldo gorduroso, quando ele esfria, o que é que acontece? A gordura fica na parte superior. Por quê? Porque a gordura ela não se mistura com a água. Então, eu vou ter a gordura na parte superior e a água na parte inferior. Então, eu vou verificar aí a presença das duas fases. Mesmo os dois sendo líquidos, tem como a gente visualizar a água e o óleo. Já se você for fazer uma mistura entre água e açúcar, o que acontece? Você coloca a água e coloca o açúcar numa quantidade adequada e mexe. O que acontece? Ele vai se dissolver e você não vai conseguir distinguir o que é água e o que é açúcar. Então, no caso da água com açúcar, você vai ter uma mistura homogênea, porque você não diferencia as partes, as fases. Já no caso da água e do óleo, você vai ter uma mistura heterogênea, pois você consegue diferenciar o que é água e o que é óleo. Tá bom? Então, mistura homogênea, quando você não diferencia, e ela é também chamada de solução. E nas soluções, a gente vai ter o soluto e vai ter o solvente. Então, o que é o soluto e o que é o solvente? O soluto é o que vai ser dissolvido e o solvente é o que dissolve o soluto. No exemplo do açúcar que eu acabei de falar, o soluto vai ser o quê? O açúcar. Já a água vai ser o solvente. Mas não vai ser sempre que eu vou ter uma mistura ou líquido e sólido ou líquido e líquido. Então, eu posso ter quaisquer estados físicos aí na mistura, tá bem? A gente vai ver agora. Então, o que é uma mistura de soluções? Então, mistura de soluções é quando você tem dois solutos diferentes que entram em contato e existe a possibilidade de haver ou de não haver uma reação química, que é justamente o nosso conteúdo de hoje, é a gente saber quando não vai haver reação química. Então, antes eu preciso saber o que é a mistura. Então, mistura de soluções é quando você tem dois solutos diferentes em contato, tá? E como é que eu vou saber se há ou não a reação química? Basta conhecer os solutos de cada solução que está misturada. Então, se eu souber quem são os solutos, eu tenho como saber se vai haver ou não uma reação química. Como assim? Simples. A gente vai ver aqui. Então, mistura de soluções que não reagem entre si é quando elas apresentam o mesmo cátion ou o mesmo ânion. Então, a solução não reage se eu tiver cátion ou ânion em comum entre os dois solutos. Vamos ver aqui o exemplo para ficar mais claro. Então, por exemplo, a gente tem aqui o NaCl e o Na2SO4. O que é que a gente vê em comum entre eles dois? O Na, ou seja, o sódio está nos dois solutos. Sendo assim, como eu tenho o mesmo cátion nos dois, eu não tenho uma reação química. Professora, eu não me lembro o que é cátion. Cátion é nada mais, nada menos do que um íon positivo, que indica que ele está perdendo elétrons. Como é que eu sei que o sódio é um cátion? Porque eu vou me lembrar lá da tabela periódica. Lignac roubou Césio na França. Então, o sódio está lá embaixo do lítio, na família 1.
Sendo assim, ele pode perder um elétron para ficar estável, lembram? Certo? E aí, lá no segundo exemplo, KBr e FeBr3, o que é que eles têm em comum? O bromo. Então, não vai haver reação química, pois ele apresenta o mesmo ânion. Os dois solutos têm bromo, que é um ânion. O bromo está lá na família do flúor, tá? E ânion é aquele que pode ganhar elétrons. Então, aqui a gente tem uma representação dessas misturas que podem acontecer. Eu tenho aí H2O misturado com NaCl, formando a solução 1, 10 gramas de NaCl. E na solução 2 tem o H2O, ou seja, o mesmo solvente, e o soluto é o KCl, em 30 gramas. Aí no resultado final eu vou ter o quê? H2O, que era o solvente, mas eu vou ter KCl e vou ter NaCl. Por que que isso acontece? Porque o KCl eu tenho o quê? Potássio e cloro. NaCl eu tenho o quê? Sódio e cloro. Então, eu tenho cloro nos dois solutos. Portanto, eu não vou ter aí uma reação química. Então, eu não vou ter uma mistura. Eu vou ter as 30 gramas de KCl e vou ter as 10 gramas de NaCl normal. Elas não vão reagir entre si. Aqui a gente tem um outro exemplo, uma outra situação, só que com cálculo, que a gente também já estudou. O que é que acontece? Eu tenho aí 3 letras bem conhecidas. N, que é o número de mols, C, que é a concentração, e V, que é o volume. Aí, o que é que eu quero de vocês? Que seja calculada a concentração deles no final. Quem é que está aí nessa mistura de soluções? NaOH e KOH. Então, eles vão reagir entre si? Não. Por que não? Porque os dois solutos têm OH. Então, eu vou calcular a concentração de cada um em separado, que está aí chamado no slide de concentração 3. Aí, o que é que eu tenho que fazer? 400 ml eu tenho que transformar para litros, então fica 0,4 litros. 500 ml vou transformar também para litros aí da solução 2, que ficam 0,5 litros. E do final, quando ele somou 500 com 400, 900 ml, transformando em litros, fica 0,9. Aí eu vou só substituir na fórmula. Concentração 1 vezes volume 1, ou seja, 2 mols de NaOH vezes o volume dele, que é de 0,4 litros, é igual a concentração 3 vezes o volume 3, que é o volume final. Vou encontrar a concentração de NaOH de 0,88 mols por litro. Já do KOH, vou fazer do mesmo jeito, mudando apenas os dados de KOH, do hidróxido de potássio. Então, 0,8 vezes 0,5 é igual à concentração dele, que eu estou procurando, vezes 0,9 litros, que vai dar 0,44 mols por litro. Por que que deu concentração diferente? Porque eles não reagiram. Então, cada um vai ter a sua quantidade de concentração final, tá? Aqui eu vou deixar uma questão para que vocês possam responder e a gente comente na próxima aula, tá? Quero apenas explicar como vai ser resolvido. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Vocês vão precisar procurar o número de mols. Como é que eu procuro o número de mols? Primeiro faz a regra de 3 para encontrar o número de mols de cada um. Onde todos aí vai estar em comparação com 1 litro. Então, 0,50 mols está para 1 litro, 0,30 mols está para 1 litro e 0,25 mols também está para 1 litro. Aí encontro o número de mols de 1 por 1, depois somo todos. Por quê? Porque o número de mols da solução é a soma de todos eles. Aí vou procurar o volume total, que é a soma também, depois vou só aplicar na fórmula. Massa da solução é igual ao número de mols da solução dividido pelo volume da solução. Aí vocês vão encontrar, então, a massa da solução. Na outra aula, a gente vai estar corrigindo, certo? Detalhadamente essa questão. E aqui, eu coloquei só para a gente treinar, se vocês conseguiram entender quando ocorre ou não a reação química. Então, NaCl mais Na2SO4, ocorre? Não, porque o Na está nos dois solutos. HCl mais NaOH ocorre? Pode ocorrer, pois eu não tenho cátion e ânion em comum. Cátion ou ânion em comum. KBr e FeBr3 não ocorre, porque o Br está em comum entre os dois solutos. AuNO3 e CaS
Pode ocorrer, pois não tem nem cátion nem ânion em comum. Então, aqui está o gabarito que eu acabei de falar. O verde é o que não ocorre a reação, só para vocês conferirem. E o vermelhinho é o que pode haver a reação, que é um conteúdo já para outra aula nossa. Então, aqui a gente encerra esse conteúdo de mistura de soluções que não reagem entre si. Eu espero que todo mundo estude, que aprenda bem. E eu coloquei aqui as referências, certo? Material que foi utilizado como apoio para o caso de alguém estar querendo complementar os estudos, tá bom? A gente vai ficando por aqui e até a próxima.